E... muito bem. Gosto sim. Acho que ela tem o microfone ligado. Não? Pronto. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Deixa eu te falar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica hoje. Nós vamos ter 2 encontros essa semana. Que a tia vai pagar. Um encontro que a tia tá devendo a vocês. E assim, não sei se já tá aparecendo para vocês uma tela. Como vocês precisam de ter toda a parte do livro com a correção bonitinha, se a tia for fazer falando e esperando vocês responderem no chat, vocês sabem que a aula é super rápido e acaba que não dando tempo, né? Sempre acontece isso. Então, a gente vai fazer assim. A tia vai colocando as respostas nessa página Word e vocês vão conferindo. Agora, eu queria, com vocês... Qual é a página, professora? confirmar... Opa, peraí. Chat. Microfonezinho desligado. Eu queria conferir uma coisa com vocês. Chat, tá bom? Ó, eu nem terminei ainda. Calma aí. Quando a tia conferir com vocês, o que faz tempo que eu tô tentando falar, aí a gente vai para a parte das páginas. Eu queria ver com vocês se a gente conseguiu, porque eu lembro que começamos a correção do capítulo 6, se foi concluído ou não. Eu acredito que não. Porque, assim, como a gente teve uma semana sem aula, a gente acaba que meio que um pouco perdido. Agora o que eu lembro? Que eu não passei o capítulo 7 e que nós fomos... E eu passei para casa o capítulo 8. Por quê? Porque eu falei para vocês que o capítulo 7 precisava que fosse em sala. Entendeu? Então, assim, o que nós vamos fazer? A tia vai fazer a correção dos capítulos que estão faltando com vocês hoje. Então, basicamente, vocês, se já fizeram, vão corrigindo. Se não fizeram, vão copiando. E na sexta-feira, a tia vai fazer uma revisão do capítulo 7. Isso vocês já estando com as respostas... Deixa eu só ajeitar aqui a minha mesa. Isso vocês já estando com as respostas no livro de vocês. Porque, assim, porque o capítulo 7 vai ser o capítulo utilizado para a prova. E, se eu não me engano, são poucas as partes que a gente vai precisar fazer uma revisãozinha mais puxada. Então, assim, recapitulando o que a gente vai fazer, que é para não perder tempo. A tia vai colocar as respostas aqui, vocês vão acompanhando. Aí, assim, eu vou colocar sempre... então, obrigada, Maria. É isso que eu estava tentando conversar com vocês, porque eu não lembrava que a gente tinha feito a correção. Então, a gente não corrigiu o 5, a gente fez o 6, mas também não corrigiu, e a tia não passou o 7. Foi assim, não foi? Confirmei com sim ou não no chat. Pronto. Então, vamos aqui. Eu lembro que a senhora veio pedido para a gente fazer o capítulo 6, que a senhora não corrigiu. Pronto. E que também pediu para a gente pular o 7 e fazer o 8. E fazer o 8. Pronto. Então, mas no caso, falta corrigir o capítulo 5, não é isso? Eu nem sei. Então, ó, quando a tia colocar assim, ó, P56... Gente, não vamos perder tanto tempo, por favorzinho. Ó, quando a tia coloca assim, ó, P56, significa que a tia tá corrigindo a página 56, tá bom assim? Tá dando para entender, né? Vocês não podem perder tanto tempo conversando, porque na medida... todo o tempo do mundo aqui, quer dizer, a gente tem uma aula inteira. Pois é, só que assim, a gente tem 3 capítulos para fazer a correção. Então, assim, se vocês não copiarem um pouquinho rapidinho, eu acredito que não vai dar tempo. Então, a gente não perde tanto tempo conversando, tá bom? Então, aqui, ó, P56, a tia vai fazer a correção da questão 1.
Se sua resposta está igual ou parecida, não precisa pagar, tá bom? Para não perder tempo. Mas é que, tipo assim, algumas palavras, elas, quer dizer, as frases podem não estar da mesma maneira e às vezes o aluno pode ficar em Mas dúvida. às vezes elas podem estar, não estão da mesma maneira, mas contêm as mesmas palavras ou algo parecido. Aí vocês podem deixar, viu? O que eu tô querendo dizer é que às vezes o aluno pode ficar em dúvida se está certo ou errado. Aí esse aluno quer que a gente use o microfone e como é que a gente vai discutir, vai saber das coisas? Estou entendendo. Mas quando tiver muito divergente, que significa diferente, a resposta, você pode ativar o microfone. Agora, sim, não dá para ativar a cada. Fala, não tá ficando o que eu quero. Triste fim. Não dá para ativar o microfone a cada 1 minuto, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas, por exemplo, tia minha 2, ela não tá igual, mas ela tá um pouquinho parecida. Posso deixar? Pode. Ou então, tia minha não tá igual de jeito nenhum, mas deixa eu ler para a senhora que eu acho que tá certa. Aí você vai lá, coloca no chat assim, ó, microfone, que aí eu já sei. Fulano vai ativar o microfone. Não tem problema nenhum, tá bom? Ok, mas é que a única coisa que eu não entendo por que a senhora escolheu esse método do slide ao É invés mais do método rápido. comum. Ah, porque, tipo assim, com o método comum já dava no método Peraí, que eu tenho total. que. Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Fala Eu, próximo do o teu que, fone. o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é o porquê que a senhora tá querendo usar esse método aí, é só porque tem muita coisa para corrigir. Não, também, e por ele ser mais rápido. Porque, por exemplo, se eu for Eu lendo não, todas eu as prefiro o método questões. normal, eu prefiro o método comum. Só que assim, vai demorar mais se eu for lendo as questões. Então, eu prefiro focar na leitura do capítulo, que é o capítulo da prova, que vai ser na sexta-feira. Aí, esse a gente vai ver detalhado. Ok, certo. Oi? Ok, certo. Mas é como dizem, né, tia? Se o professor passar muita atividade, ele tende a corrigir mais atividade ainda. Pois é. Mas eu não vou fazer correção de todos hoje, até porque senão fica muito cansativo tanto para vocês quanto para mim também. Então, assim, a gente vai fazer o que der, entendeu? Não se preocupem com isso, a gente faz o que der. A minha sexta é bem diferente, tia. A minha sexta é 57. Porque, assim, a 6 ela é resposta pessoal. Aí, assim, eu coloquei nos alimentarmos bem, mas você pode ter colocado fazer exercício, você pode ter colocado comer frutas, verduras, pode ter colocado alimentos. Fala. Eu coloquei mais ou menos isso. Consumindo alimentos saudáveis e endulfato com comidas chatarras. Pronto, então no seu caso você não precisa pagar, viu? Ó, a B, ela também é pessoal, porque você vai ter que pesquisar algum tipo de doença causado por uma má alimentação. Eu coloquei aí uma intoxicação, que é um exemplo. Mas tem inúmeras doenças que vocês podem ter pesquisado para colocar aí, viu? Aí foi só o exemplo que eu coloquei. Deu náusea, dor de ventre, aumento de peso, etc. Pode deixar, viu? É como eu disse, são infinitas as possibilidades. Esse cursor nunca vai para onde eu quero. É incrível. Tia, a senhora consegue ver quem levanta ou não a mão? Que tem uma nova função que é de levantar a mão. A senhora Não, eu consegue? não consigo ver porque eu estou apresentando. Aí fica para mim a tela do Word e o chat do lado. Mas quando eu estou sem estar apresentando, eu consigo ver o levantar a mão, que eu acho bem bacana, porque tipo assim, levantou a mão, pode ativar o chat, entendeu? Mas como eu Porque estou, se nós levantássemos a mão, aí nós poderíamos falar no microfone de uma maneira melhor, porque, tipo, escrever no chat é mais demorado, e assim, você pode meio que ter uma dúvida da última questão, a professora já está na outra.
Entendo. A questão 1 da 58, tua tá diferente? Exatamente. Mas qual... Porque, assim, a questão 1 da 58, você, tipo, não teria que pesquisar nada, era só copiar tal qual tá na pirâmide. Então, só que eu fiz o seguinte, eu colocava, era só copiar isso aqui, só que tipo assim, eu, eu havia colocado outros também, porque eu lembro que eu Ah, vi tu alguns. acrescentou alimentos, né? Aí eu pensava assim, não, pera, tem aquele ali, não tá dizendo. Deixa eu ver como é no tradutor para colocar aqui. Aí eu coloquei, por exemplo, eu coloquei papas, panes, arroz, cereais, talharinos, trigo, etc. Esse aqui não muda tanto, mas a partir da B muda bastante. Por exemplo, coloquei plátano, pinhas, Ah, entendi. No lugar de tu berenjena, colocar, no lugar de tu colocar o substantivo máximo, tu colocou os específicos, tipo, no lugar de tu botar o nome frutas, tu botou o nome de algumas frutas, não foi isso? foi, eu colocava berenjena, brócolis, seta, uva, manzanas, Pronto, coliflor. não tem problema, pode deixar, tá certíssimo, viu? É só Ok. porque a tia só colocou sem ser especificado. Ó, a 2, deixa eu explicar a vocês. A 2, ela é bem pessoal também. Então, assim, de toda a América Latina, você poderia colocar o nome de qualquer alimento que não aparece na questão 1. Então, por exemplo, eu coloquei aí o guacamole, coloquei a feijoada e coloquei a acarajé e coloquei reticências. Porque se eu for colocar todo nome de alimento que a gente tem aqui, por exemplo, o cacau, ó, que o Taimon colocou aí, maíz, que é o milho. Então, assim, você tem uma infinidade de respostas para essa questão 2. Eu optei por colocar apenas 3 aí. Assim como, por exemplo, o Taimon também colocou 3 no chat, viu? É só para que vocês possam entender que aí você poderia, tá assim, você poderia colocar qualquer alimento, viu? Quando a tia terminar de responder a 1 das 59, de 59, a tia explica, viu? E eu coloquei um pouco. Não, acho que é o mesmo sentido, mas muda um pouco. Eu coloquei. El postre significa sobremesa, né? Como coloquei entre aspas, já que meio que a tradução, sobremesa. E el menú es el cardápio, donde elegimos los alimentos. Pronto. É basicamente a mesma coisa. Então, assim, a questão 1, ela só pede a diferença entre esses dois, né? Então, postre é um alimento de fruta doce. Então, pode ser uma sobremesa, pode ser uma caipirinha, pode ser qualquer tipo de bebida. Desde que seja com frutas e desde que seja doce, né? Então, varia de sobremesas, bebidas ou algumas outras coisas feitas lá. E assim, a questão 2, eu vou colocar um R e um P, que significa resposta pessoal. Por que eu vou colocar um R e um P? Aí eu vou explicar e quem não tiver feito vai responder agora, enquanto eu estiver explicando, tá bom?
A questão 2, ela pede que você imagina que está em um restaurante. Aí você vai copiar aí o que você gostaria de comer. Como é resposta pessoal, você pode colocar em português, viu? Então, quando a tia colocar RP na tela aí, significa resposta pessoal. Aí eu vou explicar e você vai na hora colocar a que você acha que está correta. Ó, a questão 1 da página 61, a questão 1 da página 61, ela é assim, ó. Leia o texto sem problema, viu? Se tiver espanhol, melhor ainda. É bom que vocês vão treinando no espanhol. Eu adoro quando o aluno coloca a resposta pessoal em espanhol. Significa que ele teve todo o trabalho de um dicionário ou no Google Tradutor perfeito. Continuem assim até o 9º ano. A tia super agradece. A questão 1 da página 61, que é a que a tia tá agora, tem assim, ó. Deixa eu só te terminar de explicar, que a tia fala com vocês que estão pedindo, fala no chat, viu? Tem assim, ó. Tá pedindo que você marque as palavras agudas. Aí vamos lembrar, né? Tem as agudas, as lianas, as esdrúxulas e as sobresdrúxulas. É como se fosse oxítona, paroxítona e proparoxítona e uma proparoxítona. Então, quando eu peço que marquem as palavras agudas, são as... Pronto, mas a tia tá falando agora, viu? Só para que vocês tenham respondido mesmo. Não vou cobrar essa parte, eu não vou cobrar no chat. No chat, perdão. Não vou cobrar na prova, não se preocupem. Então, assim, existem as palavras agudas. Vai prestando atenção na voz da tia. Mas eu lembro de ter explicado isso a vocês. Eu acho que foi até por slide. As agudas, que são as oxítonas, as graves ou as lianas, que são as paroxítonas, as esdrúxulas, que são as proparoxítonas, e as sobresdrúxulas, que são as proparoxítonas, que geralmente são aqueles verbos bíblicos, dar-te-ei, que eu boto dois pronomes no final do verbo. Então, a questão 1 pede que eu passe um tracinho embaixo das agudas. Então, a tia vai copiar as palavras agudas e você, quem não fez, vai só passar o tracinho embaixo, viu? Deveria ter colocado meu corretor para espanhol. Ui. Desculpa, tia, errou sem querer aqui, viu? Ei, tia, só esqueci de Raul. Só colocou Raul. De qual palavra? A palavra Raul, não, o nome próprio. Ela tá... Raul. Tá lá no começo. Eu não li. Eu não li a palavra aquele do Raul, mas engraçado, no meu livro ela não tá marcada. Eu acho que é porque essa regra, no espanhol não vale a regra dos oxítonos, paroxítonos para nome de pessoas. Só para substantivos comuns. Ah, então eu retiro, né? Pois é. Agora, assim, fica meio estranho porque Brasil é próprio, né? E Brasil tá marcado no meu livro, mas o Raul não está. Não sei se acho que dá para me aproximar da câmera para que vocês possam ver, mas Raul não tá marcado. Mas se você tiver marcado, pode deixar, viu? Porque Raul é acentuado no U, então pode deixar marcado, viu? Pode sim, pode marcar com marcador. Ai, quase não sai a palavra. Sem problema. Aí tinha um comentário que eu queria fazer aqui rapidinho. É que, por exemplo, a senhora mandou a gente fazer esse capítulo algumas aulas atrás, né? Mas a senhora falou o seguinte, que nós fôssemos estudar primeiro os substantivos ao invés do gerúndio. Por exemplo, tem algumas questões de gerúndio, que é a página 63 e 64. Mas eu vou explicar o gerúndio antes.
Eu vou responder com vocês explicando. Ih, eu errei aqui, não é a 1, é a 4. Eu tenho que criar uma tabela, né, aqui. Só um minuto. A 4 é a mais simples de todas, a 4. Já que, tipo, todas elas dá para você distinguir, já que todas são acentuadas. As palavras mais fáceis de serem encontradas como um dos acentos é as palavras esdrúxulas, porque, segundo a regra, todas elas possuem acento. As outras não. Elas Mas podem vir também acentuadas, mas elas, que são as esdrúxulas, elas sempre, 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 sempre serão acentuadas. Tia, tem problema eu estar em ordem diferente? Nenhum, viu? Nenhum problema, nenhum mesmo. pois é, o meu tá em área diferente, mas não importa. O que importa é que a posição e a classificação da palavra estejam corretas. Ó, já a questão 5, ela pede que você acentue corretamente, né? Então, ela te dá a palavra sem acento, e se ela precisar de acento, você coloca. Se não, você só repete a palavra. Então, também é uma questão de nível fácil, viu? Eu vou tentar agora começar a ser um pouquinho mais rápido também. Opa. Não vai ficar embaixo, mas não tem problema não. Por conta do... Eu preciso terminar esse capítulo hoje. Ok. Se não me engano, tia, aqui a única palavra que a gente só precisa repetir, que não é acentuada, é jovem, né? Jovem, não sei. Sei que acho que ela é a única que não é. Jóvenes. E flamencos também. A senhora está colocando a tradução da palavra? Não. A senhora pôs flamengos, mas é flamencos. Foi o corretor. É porque eu não coloquei em espanhol. Deixa eu só dar uma voltinha aqui para ocupar muito pouco espaço aqui.
Ó, já a página 62, 63, 64, a tia não tinha passado. Por quê? Porque eram gerúndios. Então, assim, eu vou abrir um parênteses aqui agora. Vocês não precisam copiar. É só para que vocês entendam o gerúndio, viu? Então, a gente vai usar essa parte do Word para explicar o gerúndio. A gente tem três modos verbais, que são o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Então, geralmente, o gerúndio vem para o sexto ano, o particípio vai para o sétimo, e o infinitivo, junto com os outros dois, eles vão para o oitavo, para o nono, que meio que repete. Então, assim, o gerúndio geralmente ocorre na seguinte forma, ó. Se o verbo termina em AR, eu boto ando. Só um minuto, Gabriel, para te tirar a fala, tá bom? Se o verbo termina em ER, eu boto endo. Agora, se for um verbo irregular, peraí que eu acho que eu peguei. Se for um verbo irregular, eu coloco iendo. Mas dificilmente para vocês vai aparecer o iendo. Então, a gente vai aprender só no endo. E se terminar em IR, eu também vou colocar endo. Como seria o exemplo? Eu tenho o verbo cantar e eu quero conjugar ele no gerúndio. Então, eu vou conjugar cantando. Cantando. Eu tenho o verbo comer. Ele vai ficar Comendo. Eu tenho o verbo beber. Ele vai ficar. Aí, agora sim, ó. Nesse caso aqui, ele é irregular, viu? Vai ficar viviendo. Nesse caso aqui só, viu? Então, vai ficar vivendo. Quer dizer Mas no que caso, quando ele for irregular, a primeira eu boto... conjugação vai ter que mudar, né? Quando for irregular, vai ter um i. Vivendo... É comendo mesmo, não vai ter... Opa, eu apaguei. Pronto. Então, Gabriel, pode falar, amor. Você tinha pedido a fala. Tia, esses modos verbais do gerúndio, né? A gente tá estudando isso em português. A gente já Pronto. sabe. Eu acho que vocês, no português, no sexto ano, eu já fui professor de português do sexto, e eu lembro que, se eu não me engano, vê os três, vê tanto o infinitivo, quanto o particípio, quanto o gerúndio. Então, assim, não é diferente, é basicamente a mesma coisa, viu? Então, vamos aqui. A tia está agora na página 63, né? Ei, tia, só uma pergunta. Como é que eu vou saber se o verbo é irregular ou não? Não tem como decorar. Não tem como. Geralmente, vem uma tabelinha no livro dizendo quais são os irregulares. Geralmente. Mas quando ele não vem, você sempre sabe que os verbos mais conhecidos, viver, sair, ser, são os mais conhecidos, são esses três. Ok, entendi. Aí essa 63 e 64 a gente só olha e copia, né? Já que a gente... Mas não se preocupe, ela não vai ser cobrada na prova, viu? Alguém com o microfone ligado. Aí eu vou dar um tempinho, porque eu sei que vocês estão copiando, tá bom? Para que não... Vocês não... Como é que fala, meu Deus, eu esqueci a palavra. Não se atrasem. Vai com calma aí, tia. Não, eu vou só botar a C. Era só o tempo daqueles outros lá subirem, que foi passado.
Aí eu vou parar na C, vou dar um tempo, aí depois eu tiro a 1 e continuo a 2, viu? Pronto. Aí agora eu dou um tempo. Porque não tem como eu diminuir aí para caber mais palavras. Tia, a Samanta quer falar? Pode falar? É porque ela não colocou no chat. E se É levantar a porque mão, ela a tia viu não seu consegue ver. nome. É, mas como eu tô com o Word aqui, não tem como. Perdão. Fala, Samanta, amor. Maiane, tu foi rápida. Acabei de acabar também. Copiaram mais rápido do que eu imaginei. Acabei. Então, eu acho que dá para mim ir passando pelo menos o item A, B e C da 1, né? Pra gente não perder tanto tempo. Aí nós copiamos na velocidade da luz. Literalmente, viu? Tio, meu já tá feito. Apressou, hein? A tia não fez esse. Quer dizer, a Pois tia é, eu não lembro que eu passou. disse que eu não ia passar porque ia requerer um pouquinho mais de tempo. Eu lembro que eu não tinha passado essa. Foi, tia. É que não tem quando vocês falaram que no dia iam ver os livros, né, pra passar o visto. Aham, Aí eu tava vendo as atividades, tinha alguma atividade em branco. Aí eu vi que essa daqui tava em branco, eu resolvi fazer. entendo. Eu não fiz porque eu lembrava do recado da tia. Eu lembro que ela falou que a gente não era pra fazer. Quando a senhora terminar 3, a senhora faz a mesma coisa, viu? Ou pelo menos Aí eu deixa. paro, não se preocupem. Até porque é ruim ficar copiando quando tá assim, digitando, que fica as letrinhas assim, mexendo. Pronto. Eu vou dar um tempinho agora. Tem nem graça, Maiane. Eu comecei a instalar meus dedos, tava no quarto dedo ainda, a Maiane já colocou, terminei. Terminei, professora. Muito bem. A página 66, a tia não vai fazer a correção. Por quê? Porque é uma cruzadinha, gente. Não tem como a tia fazer uma cruzadinha aqui. Peraí, que meu Word parou de funcionar. Deixa ele voltar. Pronto. É uma cruzadinha. Acho que vocês entendem, né? Que não tem como. Vou desenhar uma cruzadinha todinha aqui para poder fazer uma correção com vocês. É só tia botar as palavras. Mas é porque as palavras não já estão lá em cima, ó. Sopa, arroz, rodias, batata, tomate e Ah, é filete. verdade, então não precisa não. Cruzadinha não tem um porquê de corrigir uma cruzadinha.
Se ainda fosse em sala, a gente podia pelo menos ir, tipo, Podia dizendo pelo menos alguma... fazer no quarto. mas vai dar certo. Vamos para... Deixa eu ver. Página questão Ei, 3. tia, vou dizer uma coisa aqui, tá? Sabe a atividade que a senhora passou pra gente na semana passada? Aham. Então, eu fiz as questões que estavam por escrito. A questão que envolvia caderno, eu deixei pra lá, viu? Tá bom. Sem problema, viu? Estava escrito que tinha linha que tinha de marcar. O que fica assim, faça em caderno, ou pesquise e coloque no caderno, isso aí eu deixei. Eu nem mexi com isso. Olha, todos em uma única linha. O meu tá igualzinho. Minha atriz tá show. O meu também. Quem diria, né? Terminamos um capítulo já numa aula. Na mesma aula. E é quando eu parei para explicar gerúndio. Se eu não tivesse parado, se fosse só a correção, eu acho que a gente teria continuado metade das 6. Eu acho que eu saio 3h55, né? Eu tenho 2 minutos ainda. Então, eu vou colocar bem rapidinho aqui só a interpretação de texto do capítulo 6, e a gente continua o 6, 7 e outro na sexta-feira, viu? A senhora, dá tempo da senhora colocar 1, 2, 3 e esse adivinhança? Dá, porque só de marcar. Ei, tio, Oi. são 6 itens na 2. São 6. Não, tô ficando louco. Nada não. Não, são 5. Pois é. Terminei, tio. Pronto. Aí, assim, a gente vai continuar na Foi próxima, adivinhança. viu? A gente vai continuar na próxima. Agora sim, a gente precisa realmente focar em concluir as correções, viu? Se a tia ficar conversando, não, vai ter não, viu? O foco vai ser vocês tentarem. Realmente esse método achei ele bem melhor, eu acho. Aí de vez em quando a gente conversa, fala alguma coisa. Pois é, porque assim, ao mesmo tempo que eu vou digitando e você vai copiando, dá para ir mantendo a conversa sem ser só fazendo a correção. Viu, gente? Vou tirar aqui a apresentação, que a tia precisa, eu sempre esqueço que não é para fazer isso. A tia precisa ir para outra sala, no mais um cheiro bem grande, viu? Uma ótima semana para vocês e tchauzinho. Tchau.